E fala, meus Bitcoiners, como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E ontem, segunda-feira, foi feriado, foi Dia do Trabalhador lá nos Estados Unidos. Por isso, os mercados tradicionais não abriram e, consequentemente, o mercado cripto não teve tanta volatilidade. Mas a partir das 8, 9 horas da noite do dia de ontem, os mercados voltaram a operar, pelo menos os índices futuros aí do mercado tradicional. Isso fez com que o Bitcoin voltasse a operar acima dos 20 mil dólares. Então vem comigo que depois desse fato, hoje eu vou passar nas maiores probabilidades e cenários que eu estou de olho para o mercado cripto ao longo da semana e para os próximos dias. Logo depois da vinheta. Pessoal, antes de começar a análise aqui rapidinho com vocês, está tendo uma obra aqui na sala de baixo aqui do estúdio. Então se tiver algum barulho de fundo, eu sinceramente peço desculpas, né? Eu tava até esperando, cheguei bem cedinho no escritório, tava esperando dar uma amenizada, mas eu não sei se isso vai ser possível. Mas muito bem, vamos lá para a análise e olhando aqui o nosso order book. A gente até deu uma melhorada com relação ao cenário de ontem, porque a gente tem mais compradores, mais vendedores, né? Tem mais ursos agora no livro de ofertas que eles estão aí mostrando as caras. Ontem eles estavam bem tímidos, a gente tinha muita gente querendo comprar. Isso denotou perigo porque a gente chegou à conclusão, com base no sentimento do mercado, que esses compradores eles eram sardinhas. Agora a gente está próximo à ponte de resistência, né? Eu acho que os 20.500 é a nossa resistência de curto prazo. E quanto mais próximo de lá, mais os ursos vão querer atacar, porque é um ponto que o mercado já se mostrou desinteressado em estar rompendo. Então o risco-retorno está favorável para abrir posições vendidas, mas muito cuidado, porque se a gente for olhar o longo prazo, né, a gente está muito mais próximo de pontos de suporte do que de resistência, e talvez por isso a peteca também não está caindo no lado dos touros. Eles estão querendo comprar à medida que o preço cai, o que faz com que tenha aquela figura de cunha ascendente, porque a gente tem um suporte muito forte nos 18K e uma resistência igualmente forte nos 25. Né? Então a gente tem uma resistência de curto prazo nos 20.500, mas resistência forte mesmo só lá na região dos 25 mil dólares, enquanto a gente tem um suporte forte aqui nos 18, 17.700, que é a nossa mínima do pânico, que é onde o pessoal está querendo comprar, a nossa green zone lá no gráfico. Então talvez por isso seja arriscado abrir posições vendidas agora, justamente devido ao fato de a gente estar próximo a esse suporte. Beleza, antes de passar no Bitcoin, vamos passar no nosso S&P 500, que ontem ele abriu e chegou até a ter um pouquinho de volatilidade, né? Eu acho que até aqui nos gráficos menores a gente conseguiu ver isso. Hoje cedinho eu postei essa correlação lá no Instagram, a gente viu que nas 9 horas da noite uma candle de força, foi quando o Bitcoin subiu para cima dos 20 mil dólares, depois uma queda e agora rejeição desse topo, tá? Consequentemente, o mercado ele tá meio vendedor, para ser sincero. Por mais que a gente tenha tido uma ondinha de euforia, essa onda já não está demonstrando aí grandes coisas. E daqui a 25 minutos o mercado mesmo abre. Então a gente pode estar vendo um volume e aí que pode estar tendo uma movimentação mesmo, porque a gente está olhando o índice futuro. Agora o índice do S&P 500 mesmo vai abrir às 10h30 da manhã e pode ser que isso traga alguma volatilidade, porque a gente já viu uma movimentação um pouquinho interessante logo que o índice futuro abriu. Então quem sabe com a abertura do mercado isso não movimenta o preço. E o nosso Bitcoin, né, vamos ver o que está acontecendo, porque ele está operando acima dos limites da cunha traçada. A gente teve aquele leve rompimento aí nos últimos dias, mas não demonstrou muita força. E também não chegamos a superar aqui a região de resistência dos 20.500. Quanto mais próximo chegar dessa região de resistência, mais o pessoal vai querer operar vendido, né? Então olha só, vai ter um risco retorno aí de perder 2% para ganhar 4, 5, 6. Então risco retorno de 2, 3 para 1, por isso é extremamente favorável e por isso também o preço não passa. É possível notar que o volume não tá, olha só, a gente rompeu a cunha, ficou operando aqui acima dos limites dela, não tivemos um volume de rompimento. A gente teve até um volume de rejeição, o que é de certa forma perigoso, né? A gente chegou próximo aqui aos 20k, né? Olha só, o máximo foi 20 180. Tivemos uma rejeição do mercado. Então o mercado não está muito interessado em estar atuando acima aqui dos limites dessa cunha, o que é perigoso e pode denotar uma queda e chegar naquele cenário que eu comentei com vocês dessa zona verde, mas eu vou entrar em mais detalhes nas considerações finais, porque o sentimento do mercado é extremamente importante nessa hora. E pessoal, o sentimento ele segue não muito bom, para ser sincero.
até deu uma piorada. Vou entrar aqui no gráfico menor aqui para saber o que está acontecendo de fato. Mas uma coisa é o seguinte, a gente teve muita volatilidade, teve bastante liquidação e até liquidação de vendedores, né? Que é a galera que estava fazendo aquele top fishing lá face aos 20.500 dólares. Mas junto com essa liquidação a gente teve queda no Open Interest, então acho que isso é uma coisa bem ruim, para ser sincero, porque tirou vendedores do mercado, sardinhas que estavam operando vendidas, estavam atuando como urso. Consequentemente, diminui a probabilidade de a gente romper região dos 20.500. E o que a gente tem que ficar de olho? Justamente com esse tipo de movimento, tá? Tipo, se a gente chegar próximo à resistência e o long short ratio cair, mas o open interest subir pra caramba, aí a gente tem chance de rompimento. E também tem que tomar cuidado para quando a gente chegar em níveis de suporte, chegar aqui próximo a nível de suporte e a gente vê o long short ratio subindo e o open interest subindo também. Isso significa que se a gente romper esses níveis de suporte, tem galera para ser estopada, tem galera para ser liquidada, consequentemente a gente estaria confirmando esse rompimento. Então o sentimento ele mostra pra gente que vai depender de como que as sardinhas vão estar operando em ponto de suporte e ponto de resistência. Ponto de suporte 19.500. Se o preço chegar próximo a 19.500, o que vai acontecer? A gente vai ver um aumento no long short ratio, ou seja, muita gente querendo operar comprado e junto o open interest. Se isso acontecer e a gente tiver um rompimento dos 19.500, isso seria uma confirmação do rompimento. E caso contrário, né, a gente chegue próximo à resistência e aí a gente veja uma queda no long short ratio, igual aconteceu aqui, com um aumento no open interest, significa que tem muita gente operando vendida, e se a gente romper esses 20.500, a gente pode estar vendo aí uma continuação de alta e quem sabe confirmação do rompimento da cunha, fazendo um pivô acima dos 20.500, tá? Então esses são os cenários que eu estou de olho, e caso um deles concretize, a gente vai ter uma direção do mercado, beleza? Considerações finais e probabilidades, eu acho que tem uma maior probabilidade de a gente ver o rompimento dos 19.500 quando comparado ao rompimento dos 20.500, tá? Enquanto a gente se mantiver nesse range aqui, não tem muito o que fazer. E quanto mais a gente operar acima dos limites dessa cunha, menos relevância ela vai ter pra gente, pelo menos essa linha de tendência aqui que serve de resistência. Porque ela é um ponto que poderia servir de resistência, poderia servir de suporte, mas o mercado está simplesmente se lixando para ela. Então aí eu passo a considerar mais essa outra linha de tendência juntamente com essa zona verde. Ainda falando de probabilidades, o sentimento do mercado mostra que mesmo estando próximo ao ponto de resistência, né, que são os 20.000, os 20.500, a gente tem muita gente ainda operando na compra. Então, consequentemente, se esse número seguir alto aqui próximo, a gente pode ver mais queda, né? Porque a maior parte do mercado vai estar apostando nesse rompimento e, consequentemente, a maior parte do mercado tende a errar. E se a gente vê um rompimento, eu vou seguir na minha estratégia, né? Mesmo se a gente invalidar essa cunha, vou seguir na estratégia de buscar um bottom fishing aqui contra essa região verde, porque o risco retorno é extremamente favorável. Eu estou tomando um stop de 5% com alvos aí de 20, 25, 30%. Então, assim, é um risco que eu aceito tomar, mesmo operando na tendência de baixa, porque o meu potencial de ganho é muito grande, né? Tudo uma relação de risco-retorno. Quanto mais você está se arriscando, maior percentual de ganho você vai ter e, consequentemente, você consegue ter mais lucros. E como a gente já está gerindo o nosso risco nesse mercado de baixa já há vários meses, a gente já conseguiu um lucro bacana para poder arriscar um pouquinho mais. E mesmo se a gente tomar um stop, o que a gente teve de lucro aí nos últimos meses, não vai fazer nem cosquinha nesse stop que a gente vai tomar, beleza? O cenário que eu tô de olho é basicamente esse. Amanhã é feriado, eu vou ver se eu consigo soltar um vídeo, mas eu não garanto porque é aniversário do meu pai e eu pretendo passar o dia com ele. Mas de qualquer forma eu vou manter aí post no Instagram, vou estar fazendo story, passando lá em review, tanto no grupo do Telegram quanto nas redes sociais. Então é muito importante você me seguir, já que os links estão todos aqui embaixo na descrição. Então eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia, um excelente feriado e quinta-feira tamo de volta. Valeu, galera, tamo junto.